O pecado chocante das filhas de Ló. Uma história que poucos conhecem. A Bíblia está repleta de histórias impactantes, algumas repletas de fé e milagres, outras cheias de tragédia e pecado. Mas há uma história pouco comentada que choca até os leitores mais atentos. Você já ouviu falar das filhas que embebedaram o próprio pai para se deitarem com ele? Esse relato bíblico nos leva a uma reflexão profunda sobre as consequências do desespero e das decisões tomadas sem confiar em Deus. O que levou essas mulheres a tal ato? Foi malícia? Foi ignorância? Ou simplesmente medo de que o mundo tivesse acabado? A resposta está na história de Ló, o homem que escapou da destruição de Sodoma e Gomorra, mas viu sua família ser reduzida a apenas 3 pessoas. Sem esperança, sem futuro e prestes a tomar uma decisão impensável. Fique comigo até o final deste vídeo, porque essa história vai mexer com você. A fuga de Sodoma e Gomorra, a ira de Deus sobre as cidades pecaminosas. Nos tempos antigos, Sodoma e Gomorra eram conhecidas por sua riqueza e luxúria, mas também por sua perversão. A Bíblia descreve esses lugares como cidades onde o pecado era tão grande que o clamor de suas iniquidades chegou aos céus. Foi então que Deus decidiu trazer um juízo definitivo. Fogo e enxofre cairiam do céu, destruindo tudo e todos. Mas havia um homem justo vivendo ali, Ló, sobrinho de Abraão. 2 anjos foram enviados até ele, alertando-o: fuja com sua família e não olhe para trás. No entanto, a esposa de Ló, desobedecendo a ordem divina, olhou para trás e foi instantaneamente transformada em uma estátua de sal. Agora, restavam apenas Ló e suas 2 filhas. Eles fugiram para as montanhas, se isolando do mundo. E foi ali, no silêncio daquela caverna, que algo terrível aconteceu. O plano pecaminoso das filhas de Ló. Imagine o cenário. Ló e suas filhas estavam sozinhos em uma caverna, sem contato com ninguém. Eles haviam visto tudo ser destruído. Suas casas, seus vizinhos, suas riquezas, tudo desapareceu em chamas. As filhas de Ló, temendo que fossem as últimas mulheres da terra, chegaram a uma conclusão drástica. Se não tivessem filhos, sua linhagem terminaria ali. E foi então que tiveram uma ideia impensável. Elas fariam seu próprio pai beber vinho até ficar inconsciente e então se deitariam com ele. O que pode ter parecido um plano desesperado para salvar sua família era, na verdade, um ato de total falta de fé em Deus. Elas não esperaram pelo Senhor, não confiaram que Ele poderia prover uma solução. Elas tomaram o destino em suas próprias mãos. A noite do pecado. Na primeira noite, a filha mais velha ofereceu vinho a Ló e, quando ele estava completamente embriagado, deitou-se com ele sem que ele percebesse. Na noite seguinte, a filha mais nova fez o mesmo. E o mais assustador, Ló não teve consciência do que aconteceu. Isso nos leva a uma questão intrigante. Como um homem que foi chamado de justo pela Bíblia caiu em uma situação tão vergonhosa? A resposta pode estar no fato de que, mesmo escapando de Sodoma, Ló ainda carregava consigo os hábitos daquela cidade. Ele havia escolhido viver em meio ao pecado, e mesmo sendo salvo fisicamente, sua vida ainda carregava as consequências dessa escolha. O nascimento de Moabe e Amon, a origem de 2 nações. Pouco tempo depois, ambas as filhas de Ló engravidaram. A filha mais velha deu à luz a Moabe, e sua descendência se tornou o povo moabita. A filha mais nova deu à luz a Ben-Ami, de quem vieram os amonitas. Esses 2 povos cresceram e se tornaram grandes nações, mas também se tornaram inimigos históricos do povo de Israel. E aqui surge uma ironia divina. Muitos séculos depois, Ruth, uma moabita, se tornaria bisavó do rei Davi, um dos maiores reis de Israel. Isso significa que até mesmo da escuridão de uma história tão vergonhosa, Deus ainda foi capaz de trazer algo grandioso. Mas o que essa história realmente nos ensina? As grandes lições dessa história.
A história das filhas de Ló não está na Bíblia apenas como um relato antigo, mas como um alerta para todos nós. Aqui estão 3 grandes lições que podemos tirar desse episódio. 1. O perigo, o desespero e da falta de fé. As filhas de Ló acreditavam que não havia mais esperança e tomaram uma decisão sem consultar a Deus. Quantas vezes agimos no impulso sem esperar pelo tempo certo do Senhor? 2. As consequências do pecado. Ló escolheu viver em Sodoma e mesmo depois de escapar, o pecado ainda o acompanhou. O ambiente em que vivemos pode moldar nossas ações e pensamentos. Deus pode transformar até mesmo uma história trágica em algo grandioso. Mesmo diante de um pecado tão grande, Deus usou a descendência de Ló para cumprir seus planos. Se ele pode fazer isso, imagine o que ele pode fazer na sua vida. Uma lição para nós hoje. A história de Ló e suas filhas nos ensina que o medo e a falta de fé podem nos levar a caminhos sombrios e decisões impensáveis. As filhas de Ló, em um momento de desespero, agiram sem buscar a orientação do Senhor e tomaram uma decisão que não apenas marcou suas vidas, mas também teve repercussões que ecoaram através das gerações. Essa narrativa nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas. Quantas vezes, diante de dificuldades, nos deixamos levar pelo desespero e tomamos decisões precipitadas? É fácil perder a fé quando tudo parece perdido, mas essa história nos lembra que Deus sempre tem um plano, mesmo quando não conseguimos enxergar. É fundamental lembrar que, mesmo nas situações mais sombrias, Deus pode transformar nossas histórias. Ele pode trazer luz onde há escuridão e esperança, onde parece não haver saída. Portanto, não deixe que o medo te guie. Em vez disso, busque a orientação divina e confie que Ele está sempre ao seu lado, pronto para prover o que você precisa. Agora, eu te pergunto, você já conhecia essa história? O que acha desse relato chocante? Comente aqui embaixo. Sua opinião é importante e pode inspirar outros a refletirem também. E antes de sair, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Renovo em Cristo e ativar o sininho para mais curiosidades bíblicas, como essa. E olha, tem mais um vídeo incrível aparecendo na tela agora mesmo. Corre lá assistir. Que Deus te abençoe e até a próxima!